A paz do Senhor Jesus, amados irmãos, um excelente dia, uma excelente segunda-feira. Estamos aqui mais uma manhã com a live Manhã com Propósito. Ficamos alguns dias sem fazer, por motivos de viagem, resolvendo algumas coisas, mas Deus nos deu a condição de estarmos aqui mais uma manhã para louvar e bendizer o Santo Nome. Eu quero aqui já juntamente com você agradecer a Deus por esta oportunidade, né? Nós estamos numa oportunidade ímpar, nós estamos aqui numa segunda-feira, já estamos no mês de novembro, né? Pouco menos de 60 dias aí para acabar o ano, e Deus, Ele tem nos guardado, Deus tem permanecido fiel sobre as nossas vidas, e Ele tem nos dado graça, a condição de entendermos a dependência que temos dEle. Muitas das vezes o Senhor quer que nós entendemos, né, aonde nós estamos indo, o que nós estamos fazendo e qual é o nosso propósito de vida. Tem pessoas que ainda não entenderam o seu propósito. Tem pessoas que ainda não se encontraram, né? Tem pessoas que ainda estão procurando uma saída. E sem Jesus não há saída. Sem Jesus não há vitória. Sem Jesus não há condição de paz, né? Ele tem a paz que excede todo entendimento. A Bíblia diz que ele mesmo próprio declarou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Sem Jesus, não tem acesso a Deus. Sem Jesus, não há amadurecimento. Porque sem Jesus, nós não temos o Espírito Santo. Então, nós temos que entender a necessidade de estarmos buscando a Deus. Muitas das vezes, nós estamos vivendo confrontos, porque nós não deixamos, né, Deus fazer na nossa vida. Às vezes nós estamos sendo confrontados pela palavra, nós achamos que a palavra está errada. Às vezes a palavra ela quer nos moldar e nós falamos assim: não, eu não consigo, eu não posso, né? Não tem condição. Quero dizer algo para todos nós aqui esta manhã. Ouça a voz de Deus, busque em Deus. Nós estamos vivendo os dias na correria. Nós corremos demais, nós não paramos para pensar, nós não paramos para meditar, nós não paramos para orar, nós não temos um tempo de qualidade muitas das vezes com Deus. Pastor, mas a minha vida é corrida. Mas quando nós queremos, nós achamos tempo para nós, né? Para fazer as nossas coisas, mas quando para a vida espiritual nós começamos a limitar. E aí liga o automático e vai nesse automático. O que eu tenho já serve, né? Aí vira uma gritaria, uma confusão, ninguém entende nada e nem nós entendemos nada. Viemos para o culto, mas não cultuamos. Viemos para a adoração, mas não adoramos. Estamos no propósito da comunhão e não conseguimos entrar em comunhão. Por quê? A nossa vida está confusa. A nossa mente está confusa e nós não passamos pela purificação da palavra. Por quê? Porque às vezes nós não queremos que a palavra penetre em nós, porque a palavra penetrando em nós, nós vamos ter que renunciar. E a renúncia dói, e nós não queremos pagar o preço da renúncia. Nós não queremos deixar as coisas, porque vira uma espécie de comodismo, de condição, que nós queremos viver. Você já percebeu que muitas das vezes, não, nem todos, mas pode fazer um teste. Aquelas pessoas que vivem em condição de rua, elas se acomodaram tanto em pedir esmola, em ganhar aquilo que as pessoas dão, que se você chegar nela e falar assim: eu tenho uma porta de trabalho para você, vou levar você num lugar, você vai tomar um banho, vai trocar de roupa, mas você tem que respeitar os horários. Ela fala: não quero, eu quero ficar aqui. Porque ela está num ato de comodismo, ela está numa condição cômoda.
Ali as pessoas dão dinheiro, se ela beber, se ela tiver o vício da bebida, ela bebe. Se ela tiver o vício das drogas, ela usa droga. E aí não tem ninguém para ficar olhando, para impor regras. E o nosso problema, irmãos, a maior dificuldade nossa como ser humano é obedecer às regras da palavra de Deus. É ter obediência a Deus. Porque o evangelho não é moldado a nós, é nós que temos que ser moldados pelo evangelho. Tem gente que entra com a síndrome da Gabriela e fala, eu nasci assim, vou viver assim, vou morrer assim. Jesus é o carpinteiro que endireita qualquer madeira torta. Jesus é o carpinteiro que as madeiras tortas na mão dele são endireitadas. Aquele que não tinha caráter outrora, agora tem caráter. Aquele que mentia, agora não mente mais. Aquele que roubava, furtava, não faz mais isso. Aquele que vivia uma vida desregrada, agora não vive mais. Então, você está entendendo o propósito do evangelho sobre a nossa vida? É mudança. E a mudança, muitas das vezes, nós esperamos no outro, mas a mudança tem que acontecer em nós. E aí é uma pergunta para nós começarmos a orar aqui. O quanto nós estamos dispostos a viver a mudança de Deus? O quanto nós estamos dispostos a viver a vontade perfeita de Deus? O quanto nós estamos dispostos a se entregar a Deus? Porque às vezes nós estamos com medo de confiar. Porque quando eu confio em Deus, não está nada sobre a minha mão, nada sobre o meu controle, está no controle de Deus. A vontade de Deus não é a minha vontade, o querer de Deus não é o meu querer. Tá? E eu fico entristecido que tem sido pregado um evangelho de facilidade. Mas a Bíblia continua dizendo que o reino dos céus é tomado à força. Então tem uma batalha para entrar no céu. Tem uma sujeição para entrar no céu. Tem até um corinho. No céu não entra pecado, fadiga, tristeza e nem dor. Não há coração. Entendeu? Então nós temos que entender isso. Nós queremos viver uma nova vida, trazendo a bagagem da velha vida, irmãos. Tá? Eu sempre digo aqui para a igreja, ainda que for para me defender, não use mentira. Tá? Não quero estar no meio de mentira, nem na boca de terceiros. O pastor tá... Não estou sabendo. Pastor, é uma mentira santa. A Bíblia nunca disse que tinha mentira santa. A Bíblia nunca disse que mentirinha podia e mentira ou mentirona não podia, não. A Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira e quem mente é filho do diabo. Então nós temos que parar com essa... eu não menti, eu omiti. Não, é mentira. Tá? Omissão é pecado também, porque a Bíblia diz que aquele que sabe fazer o bem e não faz, peca. Você está entendendo? Então a nossa responsabilidade é que nós queremos viver um evangelho que na nossa mente é esse. Pegamos versículos isolados, não queremos pôr na nossa vida nem o texto, nem o contexto, e pegamos um versículo e queremos usá-lo para defesa. Mas eu quero chamar a tua atenção agora para nós orarmos e já pedir para Deus quebrar todo esse mal sobre a nossa vida, sobre a nossa família, sobre o ambiente que nós estamos, tá? Porque às vezes nós estamos se enganando e achamos que está tudo bem. Nós estamos se enganando. Mas eu sempre, no meio dos dias que Deus me dá, eu faço uma pergunta para mim. Se Jesus voltar hoje, você está salvo ou não? Se Jesus vier arrebatar a igreja hoje, você vai ou não vai? Porque fazer a pergunta para alguém é fácil. Agora, quando nós fazemos para nós, aí nós sentimos temor. Aí nós sentimos o peso da responsabilidade. Aí nós entendemos aquilo que nós estamos vivendo. Senhor meu Deus e eterno Pai, nós queremos te louvar nesta manhã, Senhor. Nesta manhã de segunda-feira, onde nós estamos aqui, Pai, com esse culto, a live manhã com propósito. E o propósito aqui é te bendizer, te exaltar, te glorificar por tudo que tu és. Meu Pai, nós queremos o Senhor na totalidade. Nós queremos que o Senhor continue operando, transformando, trabalhando, Senhor, em nossas vidas.
Pai, não nos permita, Senhor, achar que é tudo normal. Não nos permita, Senhor, achar que é tudo certo, meu Pai, quando não está certo, Senhor. Não nos permita, Senhor Jesus, querer só os benefícios do Senhor e não querermos entregar nada, Senhor. Não nos permita, Senhor Jesus, acharmos que está tudo certo. Não, Pai. Mas eu quero te louvar, Senhor Jesus. Eu quero te bendizer pelas transformações, curas, libertações que o Senhor tem feito. E assim, pelo poder do teu nome, assim, pelo poder da tua palavra, assim, pela tua unção, o Senhor continue transformando. Sê conosco, fica conosco, em o nome de Jesus. Amém. A missionária Valéria vai estar entoando os hinos da harpa cristã, em nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus a todos, bom dia. Louvor de 1578. Ó mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor. O céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se te dá que morramos, Podes assim dormir, se a cada momento nos vemos, se prestes a submergir. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai. Seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal. Tais águas não podem a naufragar, que leva o Senhor, Rei dos céus e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai. Convosco estou para vos salvar, sim, sossegai. Mestre, na minha tristeza, estou quase a sucumbir. A dor que perturba minha alma, te peço, te vem banir. De ondas de mal que me cobrem, quem me fará sair? Pereço sem ti, ó meu mestre, vem logo, vem me acudir. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai. Seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal. Não, as águas não podem a naufragar, que leva o Senhor, Rei dos céus e mar. Pois todos ouvem ao meu mandar, sossegai, sossegai. Convosco estou para vos salvar, sim, sossegai. Mestre, chegou a bonança, em paz vejo os céus e o mar. O meu coração goza calma, que não poderá findar. Fica comigo, ó meu mestre, dono da terra e céu. E assim chegarei bem seguro ao porto e destino meu.
As ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, seja o encapelado mar, A ira dos homens, o gênio do mal, tais águas não podem naufragar, que leva o Senhor, Rei dos céus e mar. Pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai. Convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai. Glória a Deus. Aleluia. Ainda há tempo de você se arrepender e de implorar ao Santo Mestre a salvação. Por mais errado que você foi até agora, meu irmão, chegou a hora de pedir perdão. Você é livre, faça tudo o que quiser, não se esquecendo daquele homem da cruz. Aqui na terra, as nossas contas a gente acerta, mas depois ainda resta acertar contas com Jesus. Jesus Cristo, homem santo, Jesus Cristo, fonte pura de amor. Jesus Cristo, luz divina, Rei dos reis, Supremo Salvador. Quando as trombetas soarem no infinito, você também não poderá voltar atrás. Os seus pecados foram pesados na balança, não há mais esperança, porque é tarde demais. Jesus Cristo, homem santo, Jesus Cristo, fonte pura de amor. Jesus Cristo, luz divina, Rei dos reis, Supremo Salvador. Glória a Deus. Aleluia, amados irmãos. Vou ajeitar aqui agora, né? Para mim. Enquanto aí minha esposa tem que ficar com os dois aqui, né? Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus mais uma vez a todos. Já vou te saudar, você que está conosco aqui. Glórias a Deus. Vamos para a palavra que nos é proposta. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista Marcos, capítulo 4, versículo 35 a seguir. Deus abençoe nossa irmã missionária Raquel, a Zoraide, né? Se eu não falei teu nome e você está assistindo aí, manda a paz do Senhor, manda um bom dia, eu quero te saudar. Não sei porque o Facebook não está entregando todo mundo que está assistindo aqui. Deus abençoe nossa irmã Tereza Raquel, seja bem-vinda em nome de Jesus. Se tiver mais alguém, manda um bom dia, a paz do Senhor, tá? Sei que às vezes os irmãos ficam esperando a live, mas tem dia que não dá para fazer. Essa semana também nós temos umas coisas para resolver aqui. Eu vou me esforçar para fazer, mas não sei se vai dar, tá bom? Já deixo aí os irmãos cientes. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista Marcos, capítulo de número 4,
versículo de número 35 a seguir. Ah, tá. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. E naquele mesmo dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava, no barco. E havia também com eles outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te e aquieta-te. E o vento se aquietou. E houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: Mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém? Nós estamos vendo aqui mais uma das passagens que retrata sobre a vida e os milagres de Jesus. Só que Jesus dá uma ordem para os seus discípulos, dizendo: passemos para outra margem, ou para o outro lado. A Bíblia diz que agora eles estão com um propósito de passagem, um propósito de chegar ao outro lado, o propósito de viver a novidade de Deus. Jesus está chamando eles para passar do outro lado. Então a primeira revelação é: se Jesus falou que vamos chegar do outro lado, nós confiarmos em Jesus, nós vamos chegar. Só que a Bíblia diz que Jesus estava cansado, foi para a popa do barco, lá atrás, deitou sobre uma almofada e começou a dormir. Como nós sabemos, a Bíblia nos diz que Pedro, Tiago e João, peritos na pesca, peritos no mar, conheciam os ventos, eles tinham, experiência com o mar. Só que quando eles chegaram no meio do mar, no meio da travessia, começou uma grande tempestade. Agora os discípulos começam a ficar com medo, porque a tempestade vem, o vento começa a bater, começa a balançar o barco, as ondas começam a se agitar e começa a entrar água dentro do barco. Às vezes a nossa vida parece que quando Deus nos dá uma palavra, começa a virar de cabeça para baixo, começa as coisas darem errado, começa a vir uma tempestade, uma situação difícil, mas eu quero dizer para você e para mim nesta manhã: Deus, Ele está e tem o controle de tudo, tudo está nas suas mãos. Se Jesus falou passemos, nós vamos passar, nós não vamos estacionar. Jesus não tirou os discípulos para morrerem no meio daquela situação. Jesus estava ensinando eles a viver os maus dias da terra, porque tem o dia mau, e o dia mau nós não escolhemos quando ele vem, ele chega no momento que menos esperamos. Ah, mas pastor, Deus falou, mas ele não disse que seria mar de rosas, Ele não disse, como diz aquele cântico: a prova acabou, a luta foi embora, agora é só vitória. Não. Mas Jesus estava ensinando os discípulos a dependência de Deus Pai. A dependência de estar confiando na totalidade. A dependência de obedecer a Deus. Deus abençoe nossa irmã Angela Gonzaga, seja bem-vindo. Então agora ele está dormindo. Mas eles foram despertar Jesus dizendo: Mestre, não te importa que pereçamos?
Às vezes, no meio da situação, nós começamos a falar isso com Jesus. O Senhor não está vendo o que está acontecendo comigo? Eu não pedi para viver isso, o Senhor que falou, e agora eu não estou vendo nada acontecer. Porque ainda nós estamos olhando para o mundo natural. E nós não estamos agora na esfera natural, nós vivemos agora espiritualmente. Então nós temos que ter o entendimento e o discernimento por que isso está acontecendo. A Bíblia diz que agora eles vão dizer para Jesus: mestre, não te importa que pereçamos? Ô Jesus, você não está vendo que nós vamos morrer aqui? Nem a nada nós escapamos daqui. Nós chegamos, entramos no barco e agora o que está acontecendo conosco? O mar foi tomado de uma tempestade, está virando tudo de cabeça para baixo, nós não conseguimos enxergar, nós não conseguimos ver o outro lado. E aí Jesus desperta. A Bíblia diz que Jesus desperta, né? E despertando Jesus, ele primeiro não vai repreender os discípulos. Ele repreendeu o vento e o mar. Ele disse: cala-te e aquieta-te. E o vento se aquietou, então o mar se calou. E houve grande bonança. Você está entendendo que Jesus não coloca nós no meio de apuros? Jesus, ele não chega para não resolver o problema. Quando ele está no negócio, ele é a resolução para os problemas. Quando ele está no negócio, ele é a cura para a enfermidade. Quando ele está no negócio, a impossibilidade não tem vez, ele é o Deus do impossível. Quando ele está no negócio, a porta abre onde não tem parede. A tempestade não é páreo para Jesus. Ele está dizendo para os discípulos: ei, eu estou usando a autoridade que o Pai me deu. Eu estou usando a autoridade que foi me delegada por Deus Pai. E eu estou querendo passar essa autoridade para vocês. Mas o que está acontecendo? Vocês estão duvidosos no meio da situação. Estão com medo de morrer, estão com medo de não chegar do outro lado. E Jesus está dizendo: eu estou falando para chegar do outro lado. Passemos para outra margem. Nós vamos chegar porque tem milagre em Gadara. O endemoniado gadareno vai ser liberto. Então você está entendendo que essa luta, essa prova tem um propósito, porque nós vamos chegar do outro lado e Jesus vai operar o milagre. Nós não vamos ficar estacionados no meio da situação, não. Jesus calou o mar, aquietou o vento e houve grande bonança. Aí agora ele vai falar com os discípulos. E disse-lhes, não disse para um só, e disse-lhes para todos eles: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Jesus está dizendo para os discípulos assim: vocês poderiam repreender o vento. Vocês poderiam mandar o mar se calar. Vocês tinham que ousar da fé. Eu não disse que nós íamos passar para o outro lado? Eu não disse que nós íamos chegar em terra seca, em terra firme do outro lado? O que está acontecendo? E a Bíblia diz que, versículo 41, e sentiram um grande temor. E diziam uns aos outros: mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Sabe qual que é o nosso problema? É que nós conhecemos Jesus superficialmente. Sabe qual que é o nosso problema? É que nós conhecemos Jesus de um talvez, quem sabe. Nós conhecemos às vezes o Jesus da multiplicação de 5 pães e 2 peixes. Nós conhecemos o Jesus que deu vista ao cego Bartimeu. Nós conhecemos o Jesus que curou os 10 leprosos, que ressuscitou a filha de Jairo, que libertou a filha da mulher cananeia, que trouxe salvação à casa de Zaqueu,
Mas Jesus é muito além disso. Jesus é muito além de um simples dom. Jesus é o dono de todas as coisas e ele tem autoridade sobre tudo. Que os discípulos foi tomado de um grande temor e disse, mas quem é este? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Está dizendo assim, mas quem é esse? Que até o poder sobre o tempo ele tem. Ele tem poder sobre as estações. Ele tem poder na totalidade. É esse Jesus que nós temos que conhecer. Porque se nós fôssemos perguntar para os heróis da Bíblia, quem é esse? Cada um ia explicar quem era Jesus para eles, quem era Deus para eles. O problema é que nós limitamos Jesus de trabalhar na nossa vida porque nós temos medo de confiar. A timidez que Jesus está falando aqui não é aquela pessoa que tem vergonha, aquela pessoa vergonhosa. Jesus está falando de timidez, de ousadia na fé. Jesus não está falando daquela pessoa que não consegue nem olhar para outra. Não, Jesus está falando, por que vocês não ousam da fé? Por que vocês são tão tímidos no meio da situação? Ainda não tem desfé? Jesus está falando, eu quero que vocês entendam, aprendam o que é fé. Porque agora eu estou na instrução, mas vai chegar o tempo de eu não estar mais. E vocês, tudo que aprendeu através do Espírito Santo, vão usar. Jesus está falando, é pela palavra. É pelo momento da situação que nós não podemos se acovardar. Tem pessoas que querem juntar um pote de fé para usar uma vez só. E fé não é assim, irmãos. Ou nós temos ou não temos. Jesus nunca disse, o dia que você estiver cheio de fé até a tampa, vai. Se você estiver com fé até na cintura, não vai. Não, porque fé não é encher um recipiente. Fé ou nós temos ou não temos. Quando nós estamos vivendo em fé, a dúvida não tem poder sobre a nossa vida. Quando nós estamos rompendo em fé, o medo não tem poder sobre a nossa vida. Quando nós estamos vivendo na fé, a dificuldade não sobressai na nossa vida. Ela pode até vir, mas ela não permanece. Mas quando nós deixamos de ousar em viver da fé, o medo nos atormenta. Nós perdemos a paz. Porque nós começamos a ficar ansiosos, depressivos e tantas outras coisas, porque nós não confiamos em Deus. E a Bíblia não diz que nós temos que lançar a ansiedade nos pés do Senhor? E porque nós estamos com medo de confiar em Jesus? Porque nós estamos com medo de entender quem é Jesus sobre a nossa vida? Ah, pastor, mas o senhor fala de fé, mas a enfermidade me assolou. Eu nunca disse, a Bíblia nunca disse que nós estaremos imunes à enfermidade, imunes a dificuldades, imunes a provas. Mas nós vamos passar glorificando o nome santo do Senhor. Se Jesus falou pela palavra, passemos para o outro lado, vai chegar. Às vezes nós ainda não estamos prontos, preparados para receber, e aí Jesus vem nos dar uma aula de fé. Vem nos dar uma aula de administração na fé. Como nós temos administrado a nossa fé? Nós temos confiado, esperado, buscado? Ou nós temos se acovardado para usar da fé? Irmãos, Deus nos chamou através do seu Filho para viver o sobrenatural. O natural todo mundo vive. O natural o cristão vive, o não cristão vive, a criança vive, o jovem vive, o adulto vive, porque nós estamos nesse mundo natural. O natural é para todos. Mas o sobrenatural é para aqueles que confiam e esperam no Senhor. O sobrenatural é para aqueles que confiam totalmente no Senhor. O sobrenatural é aquele que entende o natural, já vive. Eu quero viver algo mais com Jesus. Eu quero viver o sobrenatural. E o natural está aqui, o sobrenatural está aqui, ó, em cima. Tá? Porque não é na dependência da terra, é na dependência do céu. Não é o que a terra está dizendo, é o que os céus estão colocando para viver. Não é o que a terra falou que vai ser amanhã, é o que os céus estão determinando para o amanhã.
Não é a dificuldade que determina quem sou, é a palavra de Deus que vai determinar onde eu vou chegar. Você está entendendo que às vezes nós ficamos presos porque nós precisamos de aprovação humana? Não. Nós precisamos da aprovação dos céus. O que Jesus tem falado, o que Jesus tem liberado para nós. Já pensou? Nós falamos muito de milagre, mas nós queremos contar mais milagres dos outros. Eu sempre impulsiono a igreja aqui através da palavra. Viva o teu milagre e conta o testemunho do teu milagre. Não que nós não vamos contar testemunho de outras pessoas. Eu também conto. Eu ouço. E conto para edificar a fé. Mas quando nós começamos a viver os nossos testemunhos, aí é diferente, irmãos. Aí nós entendemos que a experiência com Deus e nós é mais diferente. É mais íntima, é mais particular. Porque você sabe, e as pessoas às vezes eu conto, acham que eu sou doido. Eu falo, independente se está acreditando ou não, eu sei o que eu vivi. Você está entendendo? Os discípulos sabem o que eles viveram. E é por isso que Jesus estava trabalhando na fé. Depois disso, é o mesmo Pedro que está indo com João ao templo da Porta Formosa, que Deus dá condição, Jesus dá autoridade através do Espírito Santo, e aquele homem levanta o coxo. Não temos prata e nem ouro, mas o que temos, isso te damos. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Você está entendendo que o natural, irmãos, já está escrito pela terra, mas o sobrenatural está determinado pelos céus? Deus abençoe nossa irmã Juliana. Então, viva e espere no sobrenatural. Chegaram em Gadara. Aquele homem estava acorrentado, ficava andando entre os sepulcros, mas Jesus levou libertação. Pastor, então o senhor está falando que eu estou vivendo um tempo difícil? Porque Jesus quer levar libertação através da minha vida? Sim, também. O Senhor quer me levar a chegar em lugares que eu nunca pensei? Também. Mas Ele quer que nós aprendamos, aprimoramos a fé em nossas vidas. Porque Hebreus 11 diz que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas a certeza daquilo que se espera. Então a fé chama a existência aquilo que não existe. A fé move montanhas. A fé traz coisas que o homem natural não consegue entender. A ciência não consegue entender. A lei da física não consegue entender. A sabedoria humana, os pensadores, não conseguem entender. Platão não consegue entender, a filosofia de Platão não consegue. E tantos outros filósofos, pensadores não conseguem entender. Mas a profundidade, cada vez que eu estou mais em Cristo, mais profundo, mais fé vai sendo trabalhada em minha vida. E às vezes nós achamos que precisa de um rito. Olha, eu vou no culto de sexta-feira porque é o dia de culto que a minha fé é mais trabalhada. Não, é a mesma fé na segunda-feira que nós viemos na oração aqui, na quarta que nós temos quarta profética, na sexta-feira que temos culto de cura e de libertação, no domingo que nós temos culto com a família, fé também lá no culto no lar na Fazenda São Paulo, aonde nós estivermos, no dia a dia, no trabalho, nós temos que usar da fé. Às vezes eu profetizo e só espero. Minha esposa fala, o que você está fazendo? Eu falo, estou usando da fé. E aí as coisas acontecem. Pastor, o senhor é sobrenatural demais, o senhor é mais espiritual que eu. Não, eu só entendi que eu tenho que acreditar naquilo que eu prego. Eu tenho que viver aquilo que eu prego. Eu tenho que viver a palavra sobre a minha vida. Ah, será, talvez, quem sabe, não faz mais parte da minha vida. Fez muito tempo. E eu quero dizer para você, não deixe o será, o talvez, o quem sabe fazer parte da tua vida. Porque os discípulos estavam perguntando em um momento, não te importa que pereçamos? Ô Jesus, você não está vendo a situação? Não te importa o que nós estamos passando, não? E ele se importa. Mas ele quer dizer para mim e para você que eu e você, em Cristo, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Ele está nos dando não só a legalidade, mas também a autoridade para vencer, para romper barreiras. Se está vivendo uma enfermidade, diga, eu não aceito essa enfermidade na minha vida.
Se está vivendo uma barreira espiritual, fala, eu não aceito essa barreira na minha vida, eu vou vencer em nome de Jesus. Se está vivendo aí um tempo tempestuoso, comece a repreender a tempestade, manda o mar se acalar, manda o vento se aquietar, em nome de Jesus. O problema é que nós esperamos o profeta fazer aquilo que Deus nos deu autoridade. Ah, aquele profeta ali é homem de Deus, aquela profetisa ali é mulher de Deus, cospe fogo. Irmãos, mais importante do que cuspir fogo é viver a palavra. Sabe, Deus não está preocupado com status. Tem uns que ele levanta mesmo para chegar em lugares que eu não vou chegar, que você não vai chegar. Mas aonde Jesus quer nos levar, nós chegaremos. Fique em paz. O problema é que nós esperamos alguma situação acontecer para nós chegarmos aos pés de Jesus. Às vezes tem pessoas que só quando elas estão na prova que elas são cristãs. Que elas querem ser crentes. Mas ser cristão é todos os dias, é acreditar, é confiar, é permanecer, é perseverar, é viver a palavra. O problema é que nós queremos viver a palavra só no momento que nos cabe, que nós pensamos que parece bom. Mas viver a palavra em todo momento. É o mesmo Pedro depois que vai escrever as epístolas. É o mesmo João depois, o João amado que vai ter a visão na ilha de Patmos. É o mesmo Tiago que vai ter ainda aí experiências com Deus. Mas nós ficamos limitados, porque nós achamos que nós não vamos chegar do outro lado. Ai, pastor, eu sou o menor. E fala uma coisa que eu não sei. Fala uma coisa que Jesus não sabe. Jesus sabe a nossa limitação, a nossa falha, a nossa fraqueza, mas Ele nos escolheu, nos posicionou para a boa obra. O problema nosso é que nós queremos terceirizar a situação. Para de terceirizar. A responsabilidade minha eu não posso passar para outro. A tua responsabilidade você não pode passar para o outro. É nossa responsabilidade. Está na hora de nós repreendermos o vento e mandar o mar se calar. O vento se aquietar e o mar se calar na nossa vida. Na nossa família, no nosso ministério. Porque haverá libertação para aquele homem que era ninho de demônios. Haverá libertação para a tua casa, para a tua família, para a tua vida. Nós não podemos nos conformar com a vida de sofrimento. Ah, eu nasci para sofrer. Quem disse? Nascemos para vencer. Às vezes estamos no lugar errado, mas nascemos para vencer. Vamos orar, irmãos? Quero orar com você nesta manhã. Em nome de Jesus. Senhor meu Deus e eterno Pai. Mais uma vez nós nos colocamos diante da Tua presença para louvar-te, bendizer-te, exaltar-te, Senhor. O Senhor deu uma palavra, liberou uma palavra para a vida do meu irmão, para a vida da minha irmã, e assim como para mim, Pai. E nós tomamos posse dessa palavra. Nós tomamos posse do Teu direcionamento. O Senhor falou que nós vamos chegar do outro lado. E nós estamos fazendo tudo aquilo que o Senhor ordenou. A vitória é certa, Senhor. Se nós estamos vivendo o propósito do Evangelho de paz, a vitória é certa, Pai. Se nós estamos confiando que o Senhor está na direção, no controle de tudo, nós vamos viver o sobrenatural. Se conosco, o Senhor fica conosco. E se o Senhor não voltar até a data de amanhã, nós possamos nos reunir novamente. Abençoa a vida do meu irmão, da minha irmã, Pai. Dê uma semana abençoada e no nome de Jesus. É isso que eu te peço e desde já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e as outras consolações do Espírito Santo esteja com todos, não só hoje, mas para todos sempre. Todos digam amém. Fiquem na paz do Senhor Jesus e Deus abençoe.